Boa noite, amados. Que a graça, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que o seu bom Espírito possa se manifestar em nosso meio. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola de 1 Coríntios, capítulo 12. Hoje pela manhã tivemos a oportunidade de dar início. Quem não esteve presente ou quem não acompanhou, vai ter a oportunidade de acompanhar pelo Facebook, que fica lá gravado. E posteriormente as nossas mensagens estão sendo disponibilizadas também no YouTube. Estão todas as mensagens lá na nossa página no YouTube. Como já foi dito, terça e sexta-feira não teremos a transmissão, então se faz necessário que, se você tiver o interesse de saber um pouco mais, aprender um pouco mais a respeito do Espírito Santo, vai ter que sair da sua casa, vai ter que vir para cá. Como era feito antigamente. Quando a gente queria ouvir uma mensagem, a gente tinha que estar na igreja, porque não existia internet, E falamos a respeito, nós estamos vendo a questão da unidade. O Espírito Santo nos foi dado graciosamente. É uma coisa que nós temos que ter consciência, temos que ter entendimento. Nós não somos batizados nem cheios do Espírito Santo por mérito, não é por merecimento. É graça, é dom de Deus, é o dom do Espírito Santo, que nos é concedido, de acordo com a vontade de Deus, para o bem comum, para o bem da igreja, não é do indivíduo, mas da comunidade, do corpo de Cristo. E é triste ver como que o pecado, que está enraizado na nossa natureza pecaminosa, faz com que esse dom maravilhoso que foi dado para unir, causa tanta divisão, tanta contenda. E é justamente por causa disso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele vem desde o início tentando corrigir esses erros, esses equívocos que já aconteciam na época dos apóstolos. Não é novidade. E quando ele chega no capítulo 12, ainda tratando da questão dos dons, ele diz assim, capítulo 12, versículo 1: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ele está sendo inspirado pelo Espírito Santo a escrever que, com respeito aos dons espirituais, não quero. Deus não quer. Jesus não quer. O Espírito Santo não quer. A igreja de Cristo Jesus não quer que os irmãos, que nós sejamos ignorantes com relação a este assunto. Mas que nós possamos nos aprofundar, entender e colocar em prática esse conhecimento. Versículo 2, ele continua: sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus, ou amaldiçoado seja Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Vamos tentar compreender, que Deus me ajude aqui a esclarecer o que Paulo está escrevendo para esses irmãos. Outrora, no passado, quando vocês eram gentios, quando vocês eram incrédulos, vocês se deixavam conduzir,
guiar pelos ídolos mudos, segundo eres guiados. E nessa mesma epístola, Paulo escreve dizendo que o que está por trás desses ídolos mudos, que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve, são demônios. Então, no tempo da incredulidade, da falta de entendimento, nós nos deixávamos conduzir por esses demônios a esses ídolos. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Olha, e nós enfrentamos um inimigo astuto. Ele não é infantil, ele não é criança. Ele tem muito mais experiência do que qualquer um de nós no que diz respeito à batalha espiritual. Então é claro, é óbvio que ele não vai chegar de maneira clara, aberta, franca, no nosso meio, amaldiçoando o nome de Jesus. Mas com ensinamentos distorcidos, deturpados. Por exemplo, vou dar um exemplo. Poderia dar vários, mas vou dar um, porque o tempo também é curto. E um vai ser suficiente. Quando nós ouvimos alguém que se diz cristão, que se diz pastor, que se diz um guia espiritual, dizendo que, olha, você tem que colocar Deus contra a parede, porque Ele é obrigado a atender as nossas orações, porque assim diz a palavra de Deus, porque toda oração que nós fizermos em nome de Jesus, tudo que nós pedimos, Ele vai nos conceder. Olha, quem tem o Espírito Santo de Deus, sabe que o que esse homem está falando é heresia. Ele está distorcendo a palavra de Deus para corromper a mente e o coração dos seus ouvintes. Então ninguém que tem o Espírito Santo de Deus vai fazer tal afirmação. Transformando Deus, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, num serviçal do ser humano, que ele tem que satisfazer as nossas necessidades. Quem fala tal coisa, quem ensina tal coisa, não tem o Espírito Santo de Deus, não tem o Espírito de Deus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Mas não basta dizer Senhor. Não basta chamar Jesus, não, Jesus é meu Senhor. Mas se eu não faço o que Jesus me manda fazer, Ele não é o meu Senhor. Estão compreendendo? Então ninguém fala e obedece a Cristo, ninguém chama Jesus de Senhor e o obedece de fato, senão pelo Espírito Santo. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder para obedecer. Porque muitas vezes Jesus vai nos pedir coisas que nós não queremos fazer, que nós não queremos dar, que nós não queremos abrir mão. E para fazermos isso, precisamos de um poder sobrenatural, espiritual. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha a Trindade aqui presente, vocês perceberam? Ele diz que há dons diversos, e dons é dádiva.
Então, nós não recebemos os dons por mérito. Só para deixar isso bem claro. Os dons são diversos. E ele vai explicar um pouco melhor a respeito disso quando ele entrar nessa analogia do corpo. Mas o Espírito, não são diversos espíritos. Cada espírito concedendo um dom diferente. Como há no paganismo, nas religiões politeístas, que há vários deuses, há vários espíritos. Dependendo do que você precisa, do que você busca, você vai buscar determinada entidade. Mas entre o povo de Deus, há um só Espírito, rico o suficiente para suprir as necessidades da igreja. São dons diversos, mas é o mesmo Espírito, é um único Espírito que concede. Também há diversidade nos serviços. Dons diversos. Por quê? Existe diversidade de dons? Porque há serviços diversos, serviços diferenciados dentro do corpo de Cristo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor, segunda pessoa da Trindade, ele começa pela terceira. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E por que há diversidade nos dons? Porque há diversidade nos serviços. E por que há serviços diferentes? Porque vai atender a realizações diferentes. E há diversidade nas realizações. Mas o mesmo Deus, Pai, é quem opera tudo em todos. Nós não temos necessidade de um segundo Deus, de um terceiro, até mesmo porque não existe. O nosso Deus é suficiente. Mais do que suficiente. Espírito de verdade, só existe um. Enganadores, há muitos. E é a respeito desse Espírito da verdade, consolador, que nos instrui, que nos revela, que nos guia em toda a verdade, que nos conduz a Cristo, que nós estamos tratando. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, o Espírito Santo ele vai se manifestar na vida de cada um de nós com a finalidade de um fim proveitoso. Para quem recebe o dom? Não, para a igreja. Porque há diversidade de dons, de serviços, de realizações, suprindo uma necessidade do outro. Eu preciso do dom que há em você. Você precisa do dom que há em mim. Você precisa do dom da pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, sentada à sua frente, atrás de você. Nós dependemos dos dons que há do dom que há em cada um. Vocês estão entendendo, queridos? Não tem essa história de ser crente sozinho, na minha casa. Como que eu vou servir a Deus na minha casa? Com o dom. Quando na igreja, no corpo de Cristo, há necessidades, as quais eu posso suprir com o dom que Deus me deu. E as minhas necessidades, eu não sou independente, eu não sou autossuficiente, ninguém é. Por isso nós dependemos da irmandade, dependemos uns dos outros. O Espírito veio unir.
E como nós falamos pela manhã, Jesus na sua oração, Pai, que eles sejam um em mim, em ti, como nós somos. Nós estamos sendo chamados por Deus para sermos um com Ele. Versículo 8. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. Para um é dado a palavra de sabedoria. Para o outro, a palavra de conhecimento. Para outro, no mesmo Espírito, não é outro Espírito, o mesmo Espírito é dado a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, irmão, segundo o mesmo Espírito, operações de milagres. A outro, Deus vai manifestar profecia. A outro, discernimentos de espírito. A outro, o mesmo Espírito, variedade de línguas. E a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Não é como eu quero, não é como você quer, é como o Espírito Santo deseja, é como lhe apraz. A cada um individualmente. E aí Paulo agora entra nessa analogia aí do corpo, perfeita, para explicar a importância de cada membro, o valor de cada membro. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo é um só, formado por vários membros. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vejam, o que Paulo está... Que mensagem maravilhosa aqui no versículo 13 para nós. Porque quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, não há discriminação. Dentro da igreja, e na igreja daquela época era formada por homens e mulheres livres e também por servos e por escravos. Por judeus, por gregos, por romanos, pessoas de diferente nacionalidade, homens e mulheres, pessoas de diferente idade, condições financeiras. Mas dentro da igreja, ninguém é maior do que ninguém, ninguém é mais importante do que ninguém. Todos somos iguais. Quer ver? Rapidamente, Atos 2, saindo um pouquinho aqui de Coríntios, Atos 2, 17. Por muito tempo, eu lia esse versículo de maneira errada. A ênfase que o Espírito Santo está dando aqui, por intermédio de Pedro, é diferente do que nós entendemos no início. Isso aqui é Pedro citando Joel, o profeta Joel. Versículo 17, 2:17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, o verbo derramar, derramarei, dá uma ideia de abundância,
Não é medida contada, racionada. Olha, nós temos que racionar. Nós temos aqui um número X de pessoas, então nós temos que racionar do Espírito Santo de Deus para não faltar para ninguém. Para dar para todo mundo. Então vamos somar quanto que nós... vai dar 250 ml aqui do Espírito Santo para cada um. Não é isso. Derramarei abundância. Quanto mais sede você tiver, mais água vai ter para beber. O problema não é a falta de água. O problema não é a falta de Deus, do Espírito Santo. O problema está na sua sede. E assim como tem pessoas que não sentem sede, que não gostam de beber água, tem cristão que não sente sede. O problema não está na fonte. O problema está no nosso entendimento dessa necessidade. Esse é o primeiro ponto. Derramarei com abundância do meu espírito, não com escassez. Sobre toda a carne, sim, sobre os filhos e filhas. Aí a gente dava ênfase nos dons, na profecia, nas visões, nos sonhos. Mas a ênfase aqui, que Deus está nos dando, não são nos dons, mas nas pessoas, filhos e filhas, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Porque se vivia numa cultura que você tinha uma determinada idade, teria que ter uma determinada idade até para entrar no templo, para cultuar a Deus. As mulheres ficavam do lado de fora. Os gentios ficavam do lado de fora. Mas nesse derramar do Espírito Santo, ninguém fica de fora. As crianças não ficam de fora. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visão. Os jovens estão incluídos nisso aí também. E até os idosos, até os velhos, eles também sonharão. Mas é só para os livres. Não, para os servos e servas. Também derramarei do meu espírito naqueles dias, e todos profetizarão. É para você, é para mim, é para todos. Quem tiver sede, venha à fonte e beba da água que Cristo dá. E aí, quanto mais nós bebermos dessa água, o profetizar, o sonhar, o ter visões, se enquadra, se encaixa perfeitamente naquilo que Jesus falou para a mulher samaritana na beira do poço. E rios de águas vivas fluirão de você. Quanto mais nós bebemos dessa água, que é derramada com abundância sobre a vida daquele que quer e tem sede, qual a consequência? Rios de águas vivas fluirão de dentro. E aonde você estiver, na sua casa, conversando com o vizinho, com a vizinha, na condução, no trabalho, atendendo um cliente, seja onde você for, os rios vão fluir de dentro de você. Porque você está bebendo dessa fonte que está sendo derramada sobre a igreja. Então a culpa, se o nosso terreno está árido e seco, a culpa não é de Deus. O Espírito está sendo derramado. Só que ao invés de bebermos da fonte, que é Cristo, estamos bebendo das águas amargas de Mara. Quem já leu isso aí lá no livro de Êxodo vai entender o que eu estou falando. Há uma fonte de água pura, cristalina, e há uma fonte de águas amargas. Na simbologia bíblica, o mar é símbolo do mundo. Por isso que tem a besta que emerge do mar. E no mar se morre de sede. Mesmo em meio ao oceano,
cercado de água por todos os lados, você morre de sede, porque é uma água imprópria para o consumo. Então saia do mundo, venha para Cristo e beba da água que Cristo dá. Versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro. O corpo não é apenas um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Aí nós vamos tratar aqui agora, caso, espero que não, mas caso tenha alguém aqui com um complexo de inferioridade. E diga, eu queria ser mão, mas Deus me fez pé. Eu não quero ser pé. Lembrem-se do que foi dito no início, que o dom não é dado por merecimento, o Espírito Santo concede como lhe apraz. No versículo 18 diz que ele dá como lhe aprouve. Então, quando eu digo para Deus que eu não quero ser pé, eu quero ser mão, eu estou dizendo para Deus, Deus, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Eu me conheço e sei melhor do que o Senhor, que eu nasci para ser mão. Estão entendendo a incoerência? Se Deus me fez pé, é porque na sua sabedoria, na sua onisciência, Ele viu que eu me encaixaria no corpo, muito bem, como pé. Como mão, não seria a mesma coisa. Então, não existe esse sentimento de inferioridade, não pode haver. Não se sinta inferior por você não ter o dom que você gostaria de ter. Olha, tem muitos teólogos, estudiosos que dizem que música não é dom. Eu discordo deles. Tem gente que usa o dom para coisas ruins, para o mundo. Mas isso não quer dizer que não seja um dom. E que não possa ser multiplicado com o Espírito Santo. Então, eu tentei, por um bom tempo, aprender a tocar violão. Mas Deus não me deu esse dom. E não era por falta de prática, porque eu ficava até com calo nos dedos, que pressionavam as cordas. Mas eu não tenho esse dom. Eu acho muito bacana quando a pessoa dá um acorde, aí diz, esse é dó, isso é ré, isso é mi. Para mim, é uma linguagem que eu não conheço. E que eu não consegui aprender. Deus não me deu esse dom. Aí por causa disso eu vou ficar de biquinho com Deus? Olha, eu queria ser olho, mas já que eu não sou ouvido, então estou de mal. Criancice. Agradeça a Deus. Glorifique a Deus pelo dom que Ele te deu. E sirva a Deus da melhor maneira possível. E aí ele fala no versículo 17, imagina você se todo o corpo fosse um olho, onde estaria o ouvido? Se fosse ouvido, onde estaria o olfato? Vejam como os sentidos são necessários, são importantes. A língua, quando a gente fala na língua, a gente pensa logo em falar. A gente usa a língua para falar. Mas a língua tem muitas outras utilidades além do falar. A língua auxilia já na mastigação do alimento. Quando ela vai salivando ali, o alimento vai ajudando os dentes a triturar. Já vai dando início ao processo de digestão. E a comida desce pelo esôfago e chega no estômago e o processo de digestão vai sendo feito e os ingredientes, as vitaminas, o ferro, o cálcio, os sais minerais que estão ali naquele alimento
vai ser levado para cada parte do corpo pelo sangue. Veja a importância de cada coisa. E a língua, voltando ali, a falar, ajuda na mastigação. A questão do paladar parece ser pouca coisa, mas não é. Para quem tem pressão alta, poder detectar que a comida está salgada é importante. Para quem está com a glicose alta, detectar que aquele alimento está muito doce é importante. Às vezes nós vemos, tem alimentos que só em ver nós conseguimos perceber que aquele alimento está estragado, que não está bom para consumo, que tem que ser jogado fora. Às vezes a visão não é suficiente. Nós precisamos do olfato. E aí nós aproximamos o nariz, aí o nariz vai, dedura ali. Está estragado, está contaminado. Às vezes não. Você usa a visão, você usa o olfato, mas você está... Aí você bota um pouquinho na boca, aí o paladar denunciou. Escapou aos olhos, escapou ao olfato, mas não escapou ao paladar. E assim cada órgão do nosso corpo. Eu não sei porquê, mas a NASA, ela não manda para o espaço pessoas que não têm o dente ciso. Normalmente o dente ciso é só para criar problema. Mas para ser astronauta da NASA tem que ter dente ciso. Eu não sei ainda, se alguém souber, por favor, depois me fala. Né? Normalmente a gente pensa no apêndice, na vesícula, quando ela apresenta o problema. Antes disso ninguém pensa em vesícula e apêndice e come gordura, que é uma maravilha, e até o dia que dá ruim. Mas cada parte do nosso corpo. Eu sou de uma geração que as crianças que tinham inflamação na garganta, os pediatras, tira as amígdalas, tira as amígdalas. Hoje em dia, já não se faz mais isso. Porque eles entenderam que as amígdalas são necessárias. Eu perdi as minhas amígdalas. E a única lembrança boa que eu tenho desse episódio é que eu acordei com minha mãe me enchendo de sorvete. Fora isso, as alergias e inflamações de garganta, para mim, são constantes. Então não adiantou nada. Versículo 18, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. É como Deus quer, não é como eu quero, não é como o homem quer. Não adianta pedir para o pastor Emilson, ora por mim que eu quero receber esse dom. Não é o trabalho, não é a missão dele. O departamento dele não é esse. Isso aí cabe ao Espírito Santo, que sopra onde quer, quando quer e do jeito que quer. Não tem data, olha, venham aqui terça-feira, porque o Espírito Santo vai descer e vai se derramar e vai encher todo... Não, isso aí, essa agenda não é do homem. Essa agenda é de Deus. Deus é que faz a agenda. A gente marca a reunião, a gente faz o estudo. O que Deus vai fazer, se vai soprar, se não vai soprar, isso é com Ele. Não cabe a nós. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Se tem aqueles que têm sentimento de inferioridade, também tem aqueles que se sentem superiores. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Essa cabeça não está muito boa. Pelo contrário, queridos, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são
necessários. E os que parecem, ele não está dizendo, e aqueles que são, ele está dizendo, aqueles que parecem ser. Ele não está dizendo, os membros do corpo que são os mais fracos, ele não está dizendo isso, que parecem, aparentemente, aos olhos humanos, aos critérios humanos, que parecem ser mais fracos, são o quê? São, versículo, estão comigo? 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Alfredo, vira para o seu irmão que está à direita, à esquerda e diga assim, você é necessário. Alfredo ama isso. Você é necessário, eu preciso de você, eu necessito de você. São necessários. Os que nos parecem menos, que nos parecem, não é que são, mas que nos parecem menos dignos no corpo, e estes damos mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Cobrimos, vestimos, revestimos com todo cuidado, com toda honra, para não ficar expostos. Mas são importantes. São importantes. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus é Deus, tá? É Ele que coordena. Deus coordenou o corpo, fazendo muito mais honra, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Então, se você não concorda, reclame com Deus. Porque é Ele que coordena o corpo. Com que finalidade? Por que Deus concede essa importância, essa necessidade em cada membro do corpo? Para que não haja divisão. Mas que haja unidade. Que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então a sua finalidade aqui é cuidar dos demais membros e ser cuidado por eles. Em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Aí eu falei da garganta inflamada. Aí a pessoa está com a garganta inflamada. Estado febril. Todo o corpo sente. Você não quer levantar da cama, você não tem ânimo para nada, O problema está na garganta, mas todo o corpo sofre. Aí você vai no médico. Aí o médico te receita uma bezetacil. Aí, quem vai sofrer com a inflamação na garganta? Você vai tomar bezetacil aonde? Aí ele podia dizer, olha, eu não tenho nada a ver com essa inflamação na garganta. Estou aqui quietinho no meu canto. Aplica essa bezetacil na garganta. Todo o corpo sofre. É ou não é? Você dá uma topada com o dedinho e começa a andar assim, porque o dedinho está machucado. Daqui a pouco a dor sobe para o joelho. Daqui a pouco está aqui na bacia. Daqui a pouco o nervo ciático dói também, por causa do dedinho. Vocês estão rindo? Estão se identificando?
Vocês com seu sorriso, você está dizendo, eu sei que você está falando. Já passei por isso. De maneira, versículo 26, de maneira se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. E aí quando a garganta fica boa, o corpo todo se alegra. Até o nosso amigo lá que tomou a injeção de bezetacil vai se alegrar. Ele vai dizer, valeu a pena. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. A respeito disso aqui nós vamos estar falando com mais clareza durante a semana. Mas ele está falando aqui que Deus estabeleceu, é o mesmo Espírito que concede dons diferentes. E aí ele pergunta no versículo 29, porventura são todos apóstolos? A pergunta, a resposta é óbvia. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Não. Por isso que há necessidade da unidade do corpo. Porque o seu dom vai suprir a minha deficiência. E vice-versa. Versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Glória a Deus. Aí nós paramos por aqui hoje. Terça-feira a gente continua. Sexta-feira a gente conclui. Ok? Procurai com zelo. Procurai com zelo os melhores dons. Qual é o melhor dom, diácono? Aquele que Deus te deu. O melhor dom para você tem que ser aquele que Deus te deu. Aprimore ele. Ore, busque a Deus para que ele possa crescer, possa se manifestar no corpo, pela unidade, pelo bem do corpo, pelo progresso do corpo, pela edificação do corpo. Porque quando o corpo está saudável, você como membro do corpo, você é abençoado. O Espírito Santo concede a cada um conforme lhe apraz. Procurai com zelo. Ah, diácono, eu não sei qual é o meu dom ainda, eu não sei, eu estou assim, já tentei setor X, o outro, ainda não me encontrei no corpo de Cristo. Talvez seja uma resistência ao chamado que Deus te concedeu, ou você não quer. Talvez seja por falta mesmo de entendimento. Mas essa é a finalidade desses nossos encontros. Que nós possamos nos encontrar dentro do corpo de Cristo, encontrar o nosso dom, encontrar o nosso chamado, encontrar o nosso ministério e sermos bênção e sermos abençoados no corpo de Cristo. Amém? Os músicos vão estar ministrando um louvor agora, para nós estarmos encerrando. Eu ouvi esse cântico hoje pela manhã. É uma letra muito inspiradora. Preste atenção. Não apenas ouça e cante, mas medite no que a letra desse cântico fala. Amém? Depois estaremos encerrando a transmissão. Amém. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor,
Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Somos teus, Senhor. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Enche-nos do teu Espírito. O meu coração do amor que Faz mudar o mundo. digno desta canção, só tu és, Senhor. Glória a Deus. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Amém. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Encha-nos, Senhor, deste amor que faz mudar o mundo. Mas muda primeiro, Senhor, os sentimentos, os desejos, as emoções, os pensamentos que há em nós. Que o Senhor possa encontrar em cada um de nós vasilhas vazias, que possam ser cheias do teu Espírito, até transbordar, passando desse azeite para outros e outros e outros e outros. Que tenhamos fome e sede da tua presença em nossas vidas mais do que tudo, Senhor, para que possamos honrar o teu nome com os dons com os quais o Senhor tem nos abençoado, suprindo assim a necessidade do teu corpo, da tua igreja. Que não haja necessidade em nosso meio, Senhor, de nenhum dom. Levanta aqui irmãos e irmãs com dons espirituais, para o bem, para o progresso, para a edificação, para o crescimento saudável do teu corpo, Senhor.
Guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. Que o Senhor continue conosco no retorno, no regresso aos nossos lares, ao longo da semana. Uma semana de muitas atividades. Segunda e quarta com a oração, a terça e a sexta com a continuação desse estudo aqui presencialmente, e na quinta-feira com o grupo de vida, com o grupo familiar. Abençoe, Senhor, também esses irmãos que acompanharam o nosso culto pela internet. Que o teu amor, que a tua graça chegue também nos seus lares, e que eles sintam o desejo de cultuar a Ti conosco presencialmente. Obrigado, Deus, por tudo, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.